Olá, eu sou a Aline, coordenadora e instrutora dos cursos de gestão do Senac, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o tema empreendedorismo como fenômeno. Para começar, eu queria conversar com vocês sobre esse vídeo. Ele é um vídeo de uma empresa que trabalha com antropologia do consumo. O nome deles é Box 1824. Eles começam no mercado falando que as pessoas atualmente têm, independente da faixa etária, diferente do que aconteceu com gerações passadas, interesses em aparentar e consumir com pessoas entre 18 e 24 anos. Isso é uma característica muito própria do nosso tempo. E aí vocês podem perguntar assim, Aline, mas que diferença tem isso para a lógica de empreendedorismo? E aí que tá. Antes da gente começar a falar de empreendedorismo como é o fenômeno em si, que é a proposta da nossa palestra, eu queria, na verdade, que a gente voltasse um pouquinho atrás para entender as pessoas inseridas nesse tempo. E daí depois a gente fazer uma reflexão sobre emprego. E aí sim a gente chegar na ideia de empreendedorismo como fenômeno. Então, explicando um pouquinho mais desse vídeo, quem quiser depois pode acessar na internet, ele fala sobre como há uma transformação geracional com o passar do tempo e como que a tecnologia e o modo de trabalhar tem influenciado na maneira como a gente tem se remunerado e como a gente tem vivido. Então ele começa lá atrás, nas gerações possivelmente dos avós ou bisavós de vocês, falando que a principal conquista era conseguir um carro, casar-se, enfim, e esperar a aposentadoria no âmbito do trabalho, né? Você trabalhava por muitas horas, mas sabendo que você teria aquele tempo de aposentadoria. Depois a gente passa por uma geração que é considerada a geração X, que já tinha como valor que transforma o trabalho numa coisa mais sexy, como os workaholics, sabe? Em que você ao mesmo tempo tem que trabalhar e conquistar mais rápido o sucesso. Então e o prazer, enfim, a realização estavam muito mais próximos. E aí agora nós chegamos na geração Y, em que a gente busca principalmente, né, a geração que está agora nos postos de comando de trabalho, fazer o que se gosta ou se descobrir fazendo, porque se sabe que a maior parte do tempo se passa trabalhando. E aí até a lógica das férias ou de como aproveitar, ela muda um pouco. Então, eles provocam isso, né, e dizem o que você está fazendo agora, para onde você está indo, né? Será que realmente você está fazendo, ou está trabalhando, ou está se desenvolvendo como você gostaria? E é essa provocação principal que eu gostaria que vocês levassem para o próximo slide. Quando eu estava na faculdade, né, isso põe aí pelo menos uma década e meia, o meu professor entrou na sala e mostrou esse livro. Então, há 15 anos pelo menos, eu vi esse livro, O Fim do Emprego. E aí ele entrou na sala, era a primeira aula de antropologia, e ele falou assim, olha, o emprego do modo como vocês entendem vai acabar. E aí despertou em mim uma luz, né? Eu comecei a falar, nossa, será que de fato eu tô trabalhando, tô me formando, enfim, tô fazendo o que realmente é necessário? Ou será que eu tô aqui só mais aprendendo e vou continuar reproduzindo esse conteúdo todo? Para que eu tô estudando? Essa era a minha questão, né? Para quem vou ser eu? E a partir daí, dessa lógica desse livro que eu devorei em dias, eu comecei a estruturar todo um trabalho de pesquisa sobre o que seria carreira para o futuro, mesmo que, assim, sem necessariamente saber o que eu seria hoje, alguém que fala sobre isso, enfim, que estuda, que é uma acadêmica que procura compartilhar conhecimento sobre essa temática, né? Então foi algo que me tocou. E aí se você associa essa ideia de que o emprego como a gente conhece, né, esse formato que a gente conhece, e essa mudança geracional baseada na tecnologia e na forma de trabalho, né? Hoje a gente já tem aí e-mail, WhatsApps, enfim, meios de comunicação diferenciados, essa própria palestra que a gente está fazendo ao vivo. Então assim, a gente mudou completamente a lógica de aprender e a lógica de compartilhar e muito mais, a lógica de entregar e fazer renda, que era uma grande diferença que acontece da Revolução Industrial para cá. E aí esse livro, ele vem um pouco de uma reflexão de como um marco dessa transformação de cultura associada a essa transformação tecnológica. Então a grande provocação dele no final é: para onde vamos? O que você está forjando? Quem você quer ser? E passando daí, eu conecto com essa outra palestra que é interessantíssima, que é da Michelle Schneider. Ela
fez essa apresentação na FAAP de São Paulo, e eu convido também vocês a buscarem depois na internet, porque é bastante interessante. E nessa apresentação, ela conta que ela encontrou com um CEO do LinkedIn. Para quem não conhece, o LinkedIn ele é uma rede social em que você coloca o seu currículo online. Ela é uma rede social muito interessante, que você coloca o seu currículo online e você busca oportunidades de emprego, publica artigos, enfim, tem uma série de oportunidades para o âmbito profissional, que é bastante interessante. E aí a Michelle, ela trabalhava por trás, ela trabalhava por trás do LinkedIn na plataforma mesmo. E aí num voo, ela encontra com o empresário que trouxe o Google e o Facebook para o Brasil. E aí ela questiona para ele, na verdade questiona para ela, o que ela estava fazendo ali no computador que a comissária manda que ela feche, que ela não podia fazer daqui a 30 minutos, que era o tempo 30, 40 minutos, que é o tempo entre Rio e São Paulo. E aí a Michelle fala, olha, eu tenho uma série de demandas para entregar, enfim, a verdade é que não tem nada de tão relevante. E eles começam a conversar, e nessa conversa ele vai provocando ela sobre o modo de trabalho do brasileiro em si, né? E falando de tudo isso que vai mudando. E aí ele tem uma provocação central no vídeo em que ele fala que o que faz a diferença mesmo, né? Pergunta de como que ela trabalha no LinkedIn, ela conta que há há encontros entre os profissionais semanais, em que eles contam um pouco da sua vida pessoal, falam um pouco dos projetos que eles entendem que seria interessante trazer para o LinkedIn, e que os novatos têm sempre que contar o que não está no seu perfil do LinkedIn. E daí ele começa a falar sobre amenidades com ela e no final, ao sair do voo, ele pergunta para ela, e você, Michelle, o que não está no seu perfil do LinkedIn? E aí ela fica extremamente inquieta com essa situação e busca a primeira coisa que lhe ocorre, que ela estava com um hobby novo que era ser DJ. E ela fala, eu sou DJ. E aí o que ela não esperava é que ele dissesse também, olha, eu sou DJ também. E aí eles começam essa conexão e isso faz com que nesse momento esse encontro seja a largada para Michelle parar e fazer essa mesma reflexão que eu já vinha fazendo. Nossa, as coisas estão mudando e para onde nós estamos indo, né? Essa lógica de emprego, essa lógica de o que está além do meu perfil, quem sou eu fora daquilo que eu opero como trabalho, né? E para que eu estou fazendo aquilo, como que eu estou contribuindo, enfim. Essas questões vêm à tona e aí ela começa a montar essa apresentação que vocês veem no TED. E nessa apresentação, ela se baseia no material do Fórum Econômico que saiu esse ano, no ano de 2019, que trabalha as 10 competências que o profissional do futuro deve ter. E dentre essas competências do profissional do futuro, nenhuma delas é acadêmica, todas elas são comportamentais, tipo ter capacidade de resolver problemas complexos, trabalhar em equipe, coordenação, desenvolvimento de inovação, criatividade, coisas desse tipo. Nada se refere a conhecimento acadêmico. E aí ela começa a fazer uma costura com os estudos dela também, no momento em que ela diz que o que vai acontecer na verdade é que cada vez mais nós vamos ter modos de operar que vão depender necessariamente do quanto nós vamos continuar tendo a capacidade de aprender. Porque na verdade, com a evolução da tecnologia, profissões como médicos, advogados e outros, e aí elas trazem dados lá de fora, que a gente já tem aplicativos que substituem consultas, que resolvem questões jurídicas e que fazem uma série de outras coisas que a gente imaginava impossível até bem pouco tempo atrás. Então ela fala, não vai só acabar a profissão do assessorista ou talvez o motorista de carro porque o carro vai ser elétrico. Vai acabar o advogado, como a gente entende hoje, o médico, como a gente entende hoje. Então, o que eu posso fazer para formar alguém ou para me formar para encarar esse futuro? Onde que eu garanto a continuidade da humanidade? E aí ela fala, primeiro, nessa formação do que é ser o ser humano, que já está provado pela pesquisa do Fórum, que é o que vai se esperar das pessoas, e depois alicerçar isso na capacidade de continuar aprendendo. Então, é um pouco disso que ela conta aí, porque com o avanço da tecnologia, a gente vai ter o quê? Cada vez mais o conhecimento técnico, você vai fazer pequenos cursos menores e esses cursos vão te qualificar para você continuar aprendendo e aí você vai ter que aprender as novas tecnologias para estar inserido nisso. Então, essa lógica de fazer uma faculdade, talvez uma especialização, alguma coisa assim, e pronto, acabou, isso não vai ter mais, não cabe mais num movimento em que o processo tecnológico e a mudança, né, até mesmo comportamental, por conta dessa nova tecnologia, não para, ela muda com uma constância cada vez melhor. Então, é um pouco disso que ela traz e ela fala sempre que o que vai nos diferenciar de sermos robôs humanos
porque o futuro é dado, né, pela sua maior parte pela ação de robôs de alguma forma, né, de máquinas que estão cada vez mais dando suporte à nossa vida humana, que o que vai nos diferenciar são justamente essas competências técnicas e o ser humano. Então, essa condição e essa lógica é que eu quero trazer para a ideia de empreendedorismo. Então, se você começa a pensar nessas mudanças geracionais, depois você associa com essa ideia de fim do emprego, que nada mais é do que um marco entre o que era e o que vai ser o nosso espaço, e passa para a ideia de mudança tecnológica real e substituição de forma de aprendizado, de novos modelos de negócios, aí você começa a entender por que essa palestra se chama Empreendedorismo como Fenômeno. E aí, a primeira ideia, né, associando com a questão que a Michelle levantou, é você empreendedor de si mesmo, né? Primeira coisa que a gente leva o empreendedorismo logo, a gente costuma associar direto ao empresário que está lá fazendo o seu trabalho, o que tem o CNPJ grandão e que a gente imagina que aquilo é empreendedorismo, né? Aquele cara que desbravou, às vezes a gente até conhece a trajetória de algum, e a gente pensa que empreendedorismo é para essas pessoas, que não é algo que é trivial ou que eu deveria talvez aprender até na escola. E o que a gente vem vendo com toda essa mudança, que é a proposta aqui dentro desse espaço, é trazer que talvez a gente deva sim ter empreendedorismo como competência e como capacidade de empreender, em primeiro lugar, a nós mesmos. Porque quando eu comecei a pensar naquela lógica de fim do emprego lá na faculdade, a primeira coisa que me veio à cabeça não foi nem abrir uma empresa, foi, cara, para onde eu vou? Então, quem sou eu como profissional? E essa lógica de que o que vai fazer, o que vai me diferenciar a mim do outro que vai ser um eu robô, vai ser a lógica de empreender. E aí o empreender, eu quero que vocês dilatem esse conceito, que vocês pensem no empreendedorismo como um ato de começar algo a partir do que não há. Então eu venho trazer uma solução, ou eu mesmo como pessoa sou uma solução para aquela questão. E aí quando você se coloca assim, como você usa a ideia lógica, né, de administração, de gestão, de buscar os conhecimentos, de entrar para ter uma razão social, que a lógica de toda a empresa está por trás do que a gente chama de razão social, né? Você tem uma razão social e o que se chama de nome fantasia. Então você conhece um nome lá que se cria jurídico e depois você vem com um nome bonito, mais para comunicar, para fazer o seu posicionamento. E a ideia aqui é, quando você tem uma razão social, você tem um motivo para existir, você está atendendo a uma demanda da sociedade. Então, qual seria essa minha razão social? Quer seja como pessoa e depois como empresa, se é que eu vou me estabelecer assim, né? Então, é a partir daí que eu quero que a gente enxergue, né? E pensar que o primeiro empreendimento somos nós mesmos e mais especificamente aqui no nosso caso, a nossa carreira, né? Seguindo em frente, a gente pode pensar, e eu gosto muito, muito, muito desse slide, porque ele mostra que esse tema, ele já vem falando, vai sendo falado há muito tempo. As letras são pequenas, mas eu quero que vocês prestem atenção mesmo no que eu estou dizendo. Geralmente, assume-se que o empreendedorismo se encontra sempre em qualquer lugar associado ao progresso econômico, embora ausente da vasta maioria dos modelos econômicos. Ou seja, não é de se espantar que tudo isso que eu estou falando para vocês aqui parece ainda muito novo, porque academicamente a gente ainda não estruturou tão bem o que é esse fenômeno. Então é natural que vocês encontrem algum tipo de, poxa, mas que coisa louca, eu nunca tinha pensado desse modo. De fato, isso é novo, né? Assim, o que vem acontecendo não, mas a academia estruturar e explicar para vocês desse modo é recente. Mas aí eu gostaria de mostrar que essa temática também vem sendo trabalhada há muito tempo, né? Então, na obra clássica de 1911, Teoria do Desenvolvimento Econômico, Schumpeter, que é uma referência em gestão, ele diz, argumenta que empreendedores são a força motriz do crescimento econômico ao introduzir no mercado inovações que tornam obsoletos os produtos e as tecnologias existentes. Isso é fantástico, porque, de novo, a gente conecta com passagem de tempo, conecta com relação de trabalho e com tecnologia. A ideia de empreender, ela é nada mais do que eu tô sendo força motriz por uma série de fatores que está desenvolvendo o crescimento econômico, né? Está trazendo o desenvolvimento econômico, introduzindo no mercado inovações que tornam obsoletas outras coisas. Então, quer dizer, cada uma daquelas gerações, o que marcou, que deixou a marca entre uma coisa e outra, foi a apresentação não só de tecnologia e outras coisas, como esse motor de coisas novas, de novos empreendimentos, de novas soluções, que deixou aquele caminho obsoleto. Então, eu queria um novo caminho. Então tá, a partir de agora eu tenho essa facilidade, aquela outra já não me funciona mais.
Então, é nessa lógica que eu quero que vocês entendam como o empreendedorismo ele já vem se constituindo historicamente como fenômeno. Bom, seguindo, depois a gente fala que o empreendedor é o responsável pelo crescimento econômico e pelo desenvolvimento social. Isso é muito legal, porque hoje a gente tem uma sociedade, né, e os jovens especialmente, muito focados em empreender para se desenvolver, para ter um propósito, como está muito na moda falar. Nada mais é do que ser um pouco de responsabilidade social também, né? Justamente porque a gente cada vez mais associa a nossa pessoa física às pessoas jurídicas que a gente tem. Quer seja porque a gente fundou uma empresa, quer seja porque eu estou trabalhando em algum lugar. E aí, o conceito de empreendedorismo trata não só de indivíduos, mas de comunidades, de cidades, de regiões, de países. Implica a ideia de sustentabilidade. Ou seja, de fato, o empreendedor ele é alguém que em torno dele, ele monta um ecossistema, um mini ecossistema de trabalho, de operação, de geração de renda, né, econômico de fato. Então é essa capacidade, esse potencial que é bastante interessante da gente refletir também nesse modelo de como o empreendedorismo é um fenômeno. E aí, seguindo, né, a gente fecha com a citação que eu mais gosto, né, que é o empreendedorismo é a melhor arma contra o desemprego. Segundo Timmons, em 1994, vejam bem, né, isso é uma citação razoavelmente antiga, ele diz que o empreendedorismo é uma revolução silenciosa que será para o século XXI mais do que a Revolução Industrial foi para o século XX. Então, dificilmente até agora, possivelmente com o que a gente veio conversando, você já ouviu falar de empreendedorismo dessa forma. Normalmente as pessoas vêm com alguma dica prática sobre como começar um negócio. O que eu quero que vocês entendam e o que vai ser realmente ganho a partir daqui é entender que nós estamos num processo de empreender. Primeiro a nós mesmos e depois como sociedade, né? E realmente de gerar novos negócios, de dar soluções, quer seja digital, quer seja física. A gente está vivendo esse momento e é para aí que está indo sua carreira, é para aí que está indo o futuro. Então esse é o momento da gente refletir sobre isso, entender essa lógica para começar a se mover. E aí, é muito legal, eu gosto de dizer sempre nas apresentações que eu faço com essa temática, que as pessoas têm a ideia de que o emprego informal, essa é uma ideia muito ruim, né? A gente sabe sim que existe a informalidade, e o ideal é que você se formalize, claro, o quanto antes se você tem uma atividade econômica, porque não só pelo recolhimento de impostos, mas também porque isso vai te dar muito, assim, olhando pelo lado prático, te potencializa muito em mercado, então assim, é claro que o caminho é se formalizar, mas o que a gente tem que entender é que existe a ideia de com trabalho e sem emprego. Isso é uma ideia que está alicerçada nos dados lá do IBGE. A gente tem 34,3 milhões de brasileiros atuando sem carteira assinada. Ou seja, essas pessoas estão trabalhando, mas não necessariamente elas estão formalizadas. E muitas delas são microempreendedoras. Então, por isso que os governos têm feito cada vez mais atualizações e modelos que permitam que as pessoas se formalizem para que elas entendam e entrem nessa lógica produtiva. Mas é que nós realmente precisamos, no nosso país, de um grande desenvolvimento nesse campo do empreendedorismo prático, né? Do empreendedorismo de ir lá e desenvolver uma solução, ou de fazer um atendimento, ou de ter mesmo uma atividade econômica regular, reconhecida, monitorada, porque o trabalho existe, as demandas existem, né? Como a gente disse, se a empresa existe uma razão social, ele existe por uma razão. Então existe uma demanda ali, ele já está ganhando dinheiro com aquilo. Ele só não tem um emprego. Então, de fato, aquela ideia de fim do emprego volta aqui para reforçar que o fenômeno está acontecendo mesmo. E aí a gente passa para o próximo, que fala um pouquinho sobre a ideia da revolução feminina no mercado de trabalho e os impactos na sociedade. Mas eu gosto mesmo de reforçar que o importante não é a gente ficar puxando corda para cá ou para lá. A gente deve entender, sim, que quanto mais diversidade a gente tiver dentro das organizações, quer sejam startups pequenininhas ou grandes negócios, a gente vai ter mais qualidade, porque a diversidade ela traz criatividade. Então não é uma questão de briga de gênero nem nada disso, é uma questão prática de negócio, como que a gente faz para potencializar o que cada um dos gêneros contribui mais para aquela entrega, né? Enfim, é esse que é o ponto. E depois, né, as habilidades masculinas e femininas, em geral, elas são complementares, né? E é isso que se espera no ambiente de trabalho. Então é muito importante entender também essa coisa das lideranças como algo positivo, né? E como que a gente introduz isso na lógica do que a gente quer fazer, como que a gente tem um discurso, como a gente estuda para poder estar cada vez mais ocupando esses espaços de fato com qualidade e entendendo que, na verdade, essa diversificação ela vai trazer mais criatividade
de entrega, porque quanto mais você só tem ambiente criativo quando você tem um ambiente mais diverso, porque dificilmente, se você não mescla, dificilmente você vai ter visões que tragam inovação, porque inovação só vem de um ponto que propõe algo que eu ainda não enxerguei. Então é muito comum que pessoas de um mesmo grupo ou de um mesmo movimento pensem da mesma forma. Então é importante a gente pensar nesse mesclar de perfis, tá? Seguindo em frente, eu queria deixar aqui mais uma indicação. Existe um programa que se chama Mundo SA, que também vocês podem buscar na internet, ele passa no canal fechado e ele trabalha diretamente com a lógica dos empreendedores e ele fala muito dessa lógica que eu venho falando de empreender como fenômeno, né? Porque ele traz pequenos vídeos que são programas que falam de como as pessoas estão fazendo isso na prática, né? Então elas têm esse despertar e como que elas botam isso na prática. E o mais legal é que não são só casos brasileiros, eles são casos mundiais. Então eles viajam pelo mundo inteiro verificando histórias interessantes para contar. Então vale a pena conferir quem tiver interesse. Depois, aí eu fiz uma seleção empreendedoras nas redes sociais, né? É muito interessante quando a gente fala, especialmente para um grupo de jovens, né? Como que se gasta tempo, né, nas redes sociais. E aí muitas vezes a gente acha que isso não está associado à ideia de empreender, que eu estou ali para me divertir. Não. Cada vez mais empresas e negócios se estruturam para usar esse tempo em que você está lá. Porque essas são as novas mídias, é ali que estão os consumidores. Você não está mais vendo na TV ou você não está mais no rádio, você está na rede social, tá? Então, como que a gente potencializa negócio ali também? Então, assim, gosto muito da rede social, eu sou nativo, né, de uma geração que é de redes sociais, legal. Como que você faz? Ou talvez nem seja nativo, mas entenda isso como um fenômeno também e tenta repensar se não tem espaço para o seu negócio ali. Ou para pensar a sua carreira e como você se comporta ali para que você possa, a partir dali, ter geração de trabalho, de inovação, consequentemente de renda, enfim. Então, é um pouco isso, né? E eu gosto desse episódio em especial que fala sobre empreendedores nas redes sociais. E aí eu indico. Bom, passando aqui, a gente tem mais um caso que eu gosto bastante, que é um caso americano, de uma menina que tem 13 anos atualmente, né? Essa notícia ela foi dada na CNN e depois ela foi republicada aqui no Brasil por inúmeros canais. E ela começou, na verdade, com a receita de suco de limão da bisavó dela, querendo gerar renda para a família, para ela, para comprar as coisas dela, enfim. E aí ela adoçava o suco de limão com mel. E aí, em dado momento, quando ela colhia o mel para fazer o suco, ela botava uma banquetinha na porta de casa. Em dado momento, quando ela faz isso, uma abelha pica. E aí, diferente do que seria a lógica de alguém que fala, droga, eu tô sendo picada e eu vou largar isso, ela vira pra mãe e fala, olha mãe, a abelha me picou e eu estudei na escola que as abelhas estão acabando e que elas são muito importantes pro mundo. Eu queria pegar uma parte do dinheiro que eu ganho e doar para uma ONG que a professora indicou que tem, que cuida das abelhas. E aí ela começa a fazer isso. Daí o suco começa a ficar famoso nos Estados Unidos, ela faz um caminho de empreendedorismo aos 13 anos, né, hoje, aos 13 anos, participa de grandes programas de investimento, começa a receber isso e, por fim, tem agora o apoio de uma rede de fast food americana que colocou o suco dela como o suco principal para todas as redes, né, para todas as franquias da rede. Então, ela de fato é uma menina que consegue conciliar sustentabilidade, estudo, tecnologias, essa mudança, enfim. Ela tem, obviamente, os pais por trás apoiando, mas ela realmente é a líder da ideia e se apresenta quando são as bancas de investimento. Então, de fato, ela está presente nessa lógica do negócio, trabalhando de uma forma sutil, né, e entregando uma série de provocações, na verdade, porque ela traz a receita antiga funcionando no formato novo, com responsabilidade social, trazendo recursos de diferentes investidores e ainda mudando hábitos de consumo de uma população, né, acostumada com fast foods tradicionais, com outra lógica de consumo. Então, assim, ela realmente é um caso de empreendedorismo para a gente pensar. E olha que o que eu gosto de mostrar, falando dessa mudança geracional, é como que ela já nasce, ela já vem, né, já nasce é muito forte, mas como ela já se desenvolve nessa seara com essa nova lógica de empreender, né? Empreender para ela foi um caminho, né? E se talvez a gente tivesse mais estímulos nas idades das primeiras, né, educação infantil, ensino fundamental, sobre essa ideia do que é empreender, ou esse modo de se apresentar ao mundo como ser útil, de fato talvez a gente tivesse mais cases como o dela. Daí a gente segue para falar, então só para reforçar, né, as 5 características, né, de modelos para carreiras de trabalho flexíveis, que já são as carreiras que a gente está pretendendo agora.
cada vez mais a gente vai ter carreiras nesse modelo. Eu hoje eu tenho 3 ou 4 atividades paralelas que eu gerencio. Então assim, quem está desenhando suas carreiras para isso, hoje já vai ter em primeira mão que desenvolver essas 5 competências básicas. Digamos que o primeiro é network, que nada mais é do que uma boa e velha rede de contatos, ou seja, é você de fato saber com quem você se relaciona, por que você se relaciona e como você se relaciona. Não se relacionando com as pessoas puramente pela questão profissional ou se atendo, né, ao fato de, tá ali, funciona, me ajuda, tô conversando. Passou, esqueci. Não, né? O quanto que você está conectado com essas pessoas, mesmo que à distância, mesmo que pelas redes sociais, né? Talvez lá no LinkedIn ou em qualquer outra rede que você possa estar mantendo contato, acompanhando o desenvolvimento dela. Depois, o aprendizado contínuo, né? Se a gente já entendeu que aprender a aprender é o mais importante, esse aprendizado contínuo vai ser fundamental para a gente conseguir cada vez mais estar avançando. Porque se a gente entender, não, já fiz o meu curso aqui, eu já fiz aquela escolha ali, e é isso, tem que dar certo desse jeito. A gente está se engessando. E há grande risco, sim, de você passar por uma camada ou por um grupo de pessoas que não vai conseguir oportunidades. Por quê? Porque você não está olhando para o que você precisa aprender. Você acha que você já sabe o que é necessário, ou que você fazendo aquele 1 ou 2 cursos você já resolveu a questão. E não é assim. Depois a criatividade, que eu já falei, de ambientes diversos, né? A importância de ser criativo, de estar disposto a criar com as pessoas, a trazer seus olhares, a entender os outros olhares, para a partir daí ter ideias e soluções diferenciadas. Então, a criatividade é uma das palavras que permanece, não como um grande carro-chefe, como tentaram criar há algum tempo, mas como algo importante sim, porque é importante você olhar e não buscar, ninguém quer saber indicar o problema, todo mundo quer indicar a solução, e você só consegue indicar a solução às vezes sendo muito criativo. Então assim, é essencial a criatividade. Depois a adaptabilidade, que está diretamente associada a isso, que é, olhou o universo, mudou, como é que eu faço para me adaptar? Mudou de novo? Como é que eu faço para me adaptar? Quem for melhor em fazer isso certamente vai estar conectado ao que vai se esperar tanto em carreira como em vida pessoal, porque é assim que a gente está vivendo. As relações mudaram, as relações modernas, elas estão alicerçadas nisso. Então é essencial a nossa adaptabilidade. E por último, a ideia de visão estratégica, né? O quanto que a gente consegue olhar para as coisas, a gente pensa às vezes que visão estratégica é só para aquele cara que é o dono da empresa, como eu disse, ou então para o professor, doutor e tal, que vai ter uma visão estratégica. Não. Visão estratégica é a sua capacidade de olhar a sua realidade aqui e um pouco do todo, né? Poxa, o que está acontecendo aqui? Olha ao redor, entende um pouquinho fora do que é o seu espaço. E aí certamente você vai ter o mínimo de visão estratégica necessário para tomar as decisões, não saindo só do âmbito ou do seu âmbito, não só impressionado pelo que está externo e sem olhar, sem considerar a sua realidade. Visão estratégica é você, a princípio, conseguir fazer simplesmente esse cruzamento entre o que é o teu universo micro e o que é o macro. Como é que você faz essa conciliação? Isso é definir com visão estratégica. E aí, seguindo para fechamento, né, se eu pudesse resumir aqui o que a gente conversou, a primeira ideia é fazer o que se sabe fazer bem e não necessariamente o que se gosta, né? Isso foi uma ideia que se vendeu muito agora nos últimos tempos, associada a empreendedorismo, e é uma ideia que eu, junto com alguns outros grandes nomes, né, eu, na verdade sou só um eco de tudo isso, vem falando que na verdade, a gente passa a gostar ou desenvolver, assim, empreender nem sempre vai ser agradável. Sempre vai ter um momento em que vai ter frustração, nem todos os projetos vão funcionar, muito pelo contrário, vão ser 5 projetos para um dar certo, 10 projetos para 2 darem certo. Essa é a proporção. Então, se eu não estou acostumado com a frustração, ou se eu só quero fazer a parte que eu gosto, dificilmente eu vou ter sucesso, né? Então, a gente alicerçar a nossa ideia em fazer bem. Eu vou estar sempre tentando entregar o melhor. Se funcionar, ok. Se não funcionar, aprendizado, próxima página, né? Porque o empreendedorismo também faz isso, né? A ideia de fracasso, ela é transformada na ideia de resiliência, né? Do quanto que eu erro, aprendo com o erro e reconstruo. Então, isso, como eu já disse que é necessário o aprendizado contínuo e mostrei uma série de outras coisas, isso conecta direitinho com esse fenômeno que a gente está vivendo. Então, é fundamental a gente olhar para esse movimento. Depois, ser capaz de fazer uma análise de mercado, né? A gente sempre está tentando, essa análise ela vai tanto desse âmbito mercado que eu vou atuar, por que eu estou atuando aqui, quem eu conheço que está nessa área, enfim. Até mesmo quando você pensa em negócio, quem são as pessoas que já estão fazendo? Será que ninguém teve essa ideia que eu tive aqui no bairro? Por que não teve? Por que não funcionou? Então, a ideia de empreendedorismo como fenômeno, ela propõe sempre
que você esteja nos lugares analisando o que aquilo está acontecendo e não simplesmente estando. Você está ali, mas você está esperto, está olhando, está perguntando, poxa, mas por que não funcionou? Nossa, mas mudou o formato? Por quê? Se você tem esse questionamento, você naturalmente já está analisando. Fora isso, se você vai montar um negócio, a importância de alicerçar tudo que você vai fazer no mínimo de pesquisa, no mínimo de observação, para ter insumo suficiente para tomar de decisão. Depois, um bom planejamento e metas na cabeça. Eu tive uma excelente gestora, logo que eu comecei a trabalhar, comecei muito jovem, que ela dizia que quem não tinha as metas na cabeça não sabia para onde ia. E dificilmente seria o campeão, né? Que a gente trabalhava muito com essa questão da premiação, das entregas, metas, bônus, enfim. Então, assim, é uma verdade, né? Para você ter êxito, né, no que você vai fazer, quer seja na sua carreira, quer seja em qualquer outra coisa, se você vai buscar uma oportunidade de emprego, vai buscar uma oportunidade de pequeno negócio, é você saber, tá bom, quanto que eu pretendo tirar disso? Em quanto tempo eu quero alcançar isso, né? Como eu me planejei para isso? Se a gente não tem essas metas de cabeça, se a gente não fez nenhum planejamento, como que a gente vai alcançar? A vida vai fazer com que a gente se perca no meio daquelas coisas todas. Então, é fundamental ter o conteúdo de cabeça. Depois, saber quanto vai precisar de investimento e saber buscar mais dinheiro. Aí, eu vou resumir isso numa ideia, né? As pessoas costumam dizer que ou não tem emprego, como eu mostrei ali que tem trabalho, mas não tem emprego, ou costumam dizer que não tem dinheiro quando você está falando de empreendedorismo, de investir. Na verdade, o que falta mesmo são boas ideias e pessoas capazes de executá-las. Porque eu, como trabalho nesse mercado há bastante tempo, e se vocês acompanharem qualquer influencer desse que trabalhe com empreendedorismo ou outras questões na internet, vocês vão ver que eles estão sempre afirmando que tem dinheiro. E tem mesmo. Quem trabalha com isso sabe que tem dinheiro. O que a gente não tem são boas ideias e pessoas com capacidade de entregar. E aí, dificilmente você vai ter êxito. Se você não é bom para entregar, você não se desenvolveu para entregar e não tem realmente uma boa ideia, nunca você vai ter êxito. Então, o que a gente tem que ter em mente é como fazer, como me desenvolver e como chegar a esse dinheiro, porque o dinheiro existe. Tanto na pessoa física que vai comprar o seu brigadeiro daquela gourmetzinha que você montou, né, da sua banquinha de brigadeiro gourmet, até um grande investimento para um negócio novo de tecnologia, enfim. Se você é bom no que você faz e você entrega, dificilmente o dinheiro não vai chegar em você. Depois, leitura de boas histórias de empreendedorismo. Eu adoro fazer essas leituras, eu acho que é fundamental porque elas mostram pessoas reais. Então a gente costuma achar que a gente não vai dar conta, ou que a gente não é capaz, ou que tudo isso que eu tô falando aqui é muito legal, mas que na prática, não, melhor ir ali botar só o meu currículo e ver se alguém me chama. Ou tentar fazer um negócio, se der, deu. Se não der, assim, um pequeno negócio, né? Abrir um pequeno CNPJ pequenininho, vou tentar, mas se der, deu. Não. A gente tem que, de fato, estar inspirado sobre como agir. E essas histórias ajudam bastante. Então, se vocês puderem, eu recomendo bastante histórias. Vocês botam na internet, no Google mesmo, né? E boas histórias de empreendedorismo, vem uma série de indicações e que se puder ler 2 ou 3 ou acompanhar, hoje tem a internet, né? Muitos deles estão na internet. Acompanhá-los na internet, enfim, vale a pena. Depois, gerenciamento do tempo, foco, né? Tudo isso que eu falei aqui, tudo, absolutamente tudo. Se você não tem uma lógica de gerenciamento do tempo, não sabe onde você deveria estar e o que você deveria estar fazendo, se você não faz a sua agenda minimamente, né? Ah, mas não precisa de uma agenda em detalhes, em horas, porque isso talvez vai exigir de você um pouquinho mais de maturidade. Mas se você não tem um mínimo de norte do que você executa, como você executa, dificilmente você vai conseguir ter foco. E sem foco você não faz entrega nenhuma. Não é nem no âmbito profissional, no âmbito pessoal mesmo. Então, por favor, façam as suas agendas. Depois, saber vender e saber os seus diferenciais, né? A gente tem um hábito de dizer, muitas vezes aqui no nosso país, especialmente por cultura, que a gente vendedora, assim, uma cara meio... O que a gente mais tem que saber fazer, independente de ter o nosso CNPJ ou prestar serviços para alguém, é saber vender bem quem a gente é. Saber quais são os nossos diferenciais, saber o que a gente construiu de diferente. Isso é essencial nessa lógica de sociedade que tem empreendedorismo como fenômeno. Porque o empreendedorismo é isso, ele provoca a ideia de venda, de saber se contar, de saber vender o seu valor, independente do que você opere, desde lá da solda até um novo app digital. Você tem que saber quais são os seus diferenciais, você tem que saber operar vendendo de alguma forma quem é você. Se alguém te pergunta o que você faz, você já deve ter treinado isso. Todo mundo deve ter ouvido aquela ideia do empreendedor que desce o elevador e em minutos ele tem que convencer o cara que tem o dinheiro a fazer o investimento. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ser capaz de ter minimamente conosco já construído esse discurso, porque é isso que vai nos diferenciar dos outros.
Depois, não ter medo de errar, que é essencial. Como eu disse, a questão da sucessiva, né, das falhas e acertos são essenciais. Depois, por último, duas juntas, elas são duas questões, mas que elas se unem, né? Que é ajuda especializada e rede de apoios. Se a gente não tem uma rede que a gente constrói assim, igual eu falei, trocando contatos por onde a gente passou, nos lugares em que a gente estuda, nos eventos em que a gente vai, enfim, ter essa rede de apoio é muito importante. Entender o que o outro faz e como eu faço, como eu contribuo, como a gente troca, é fundamental. E sempre que possível buscar ajuda especializada. Então é fazer um curso adequado, é buscar um profissional renomado, enfim, buscar um livro que te ajude a entender uma metodologia que você ainda não domina. Os canais online estão aí disponíveis, vamos explorá-los, né? Vamos buscar. Esse espaço aqui hoje é um pouco isso, né? É alguém que está atrás de ajuda especializada, que quer conhecer pessoas que estão fazendo e está dentro desse espaço. Então é fundamental a gente pensar nisso quando a gente quer realmente se engajar nessa onda do empreendedorismo. E aí, por fim, eu boto só uns créditos que para quem estiver assistindo e tiver interesse em fazer um acesso para entender como é que... eu quero testar o meu projeto. Será que alguém tem interesse em comprar? Você tem algumas plataformas aí que estão indicadas aí, sim. Eu botei algumas aí, se você joga no Google ou em qualquer outro buscador, você vai encontrar outras tantas. Testem as habilidades de vocês. Eu sou só um estudante, Aline. Você está estudando o quê? Pega isso que você estuda, coloca lá na plataforma, vê se alguém quer comprar, vê o quanto que as pessoas estão pagando por isso. E aí você vai começar a descobrir a tal análise de mercado, quem é o seu mercado, quem poderia comprar, que você pode fazer isso e pode também buscar um emprego numa empresa maior, né? Enfim. Então, é essa lógica de teia de empreendedorismo que eu quero provocar em vocês. Então, consultem aí, tem uns 4 disponíveis, mas vocês podem olhar outros tantos que tenham interesse aí, porque é só colocar plataformas que ajudam a encontrar projetos no Google que você já acha um monte de coisa. Depois, existe aplicativo para você botar ordem na vida, né? Então, assim, tarefas, contatos, o que vocês quiserem. Eu uso o primeiro lá, que é o aplicativo Trello, mas você pode usar qualquer outro que esteja aí no link, que na verdade te ajude a gerenciar. Ou a boa e velha agenda, né? Todos os e-mails geralmente associam isso a um calendário, e aí você usa, e aí você consegue controlar o seu tempo, consegue gerenciar o que você tem que fazer de entrega, ou consegue projetar. Hoje eu não sou, Aline, eu sou só um estudante e ajudo em algumas tarefas talvez na minha casa, e tenho um projeto voluntário legal, coloca tudo isso lá. Coloca lá e enxerga quanto tempo ainda te sobra e quanto que você pode potencializar ainda mais o uso do seu tempo. Como que você pode estudar uma coisa que você ainda não estava imaginando. Então, isso você só vai ver quando puser ordem na vida. Então, esses são canais muito bacanas. Depois, a gente tem uma calculadora, porque também há pessoas que não sabem o quanto cobrar, né? Já estão numa outra fase, já estão começando ali. Quanto que eu cobro? E aí você tem o que a gente chama ali de calculadora Freela. Igual a ela, tem outras tantas na internet, mas ela ajuda você a fazer um cálculo entre o que você vai entregar, o que seria o que o mercado está pagando para esse tipo de atividade e o quanto você precisa ganhar, né? Porque você cobra um preço, mas ali em cima tem que ter um lucro e tem que ter o custo do que você produziu. Aquela continha básica mínima, ele vai te ensinar a encontrar o valor certo do seu serviço. Testem muito, não tenham medo de errar. É mais um reforço aqui. E por último, eu sempre fecho, aí estão os meus contatos, eu sempre fecho com a ideia do Peixinho Vermelho. Ele é um livro também, vale a pena, né? A Lenda do Peixinho Vermelho. Ele está dentro de um livro que vocês também encontram a história solta, né, na internet, se quiserem buscar. E ele conta de um peixinho que descobre que o lago em que ele vivia, ele ia secar. E aí ele começa a buscar uma forma de sair daquele lago, e em dado momento ele encontra esse caminho. E aí tem todo um ato de coragem dele de romper a barreira de sair de um lago, em que ele já sabia que era alimentado com frequência, que tinha ali seus amigos, que tinha suas referências, e partir para um universo absolutamente desconhecido. E nesse momento, o Peixinho Vermelho decide romper a barreira e encontrar o oceano. E ele vai. E daí ele vai, e aí tem todas as aventuras dele no oceano e tal. Em dado momento, antes de ir, ele tenta convencer os amigos dele que estão lá, a maioria deles, a ir com ele. Gente, isso aqui vai secar, vamos comigo. As pessoas não se interessam. Olha, isso está acontecendo, é um fenômeno, vai secar. Ninguém. E aí ele sai e vai, oceano adentro. Tempos depois ele fica inquieto e fala, nossa, eu precisava voltar lá para ver se eles ainda estão lá e talvez até convencê-los agora que eu já entendi o que é aqui fora, que dá para vir. E quando ele chega na passagem, ele vê tudo em lama, tudo tampado, ou seja, acabou.
o espaço deles lá, o lago, tinha secado conforme ele viu. E se ele não tivesse saído, ele certamente estaria lá também. Então, é um pouco para a gente pensar, né? Quando vem essas ideias novas, de empreendedorismo, tem um fenômeno novo acontecendo, estude. Quando o professor colocou o livro na minha frente lá atrás, há 15 anos, se eu não tivesse tido esse start do peixinho vermelho de peraí, isso aqui vai acabar, o que eu estou vivendo vai mudar. Como que eu me preparo para esse futuro, que já é praticamente meu presente? E eu não tivesse começado a me movimentar, dificilmente eu estaria aqui hoje falando para vocês. Então, é importante a gente refletir e não deixar passar tudo que foi conversado aqui. Bom, então vocês têm os meus contatos, muito obrigada e até a próxima!